Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina online das quartas-feiras, hoje, 18 de novembro. Nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da fé cristã e o tema de hoje é o batismo e a Santa Ceia, lição 22 do nosso curso preparatório para a pública profissão de fé, buscando aí harmonizar o entendimento correto das Escrituras sobre aquilo que realmente a palavra de Deus fala em relação à nossa fé cristã, a nossa identidade. Nós estudamos todos esses temas anteriores aí, as 21 lições passadas, na verdade 22, porque a introdução foi uma só separadamente, quando estudamos também o credo apostólico. E hoje estudaremos o batismo e a ceia do Senhor. Nossa orientação é que você tenha um momento a sós com Deus, de oração, no início e no encerramento do estudo, né? Vamos deixar aqui gravado para que você tenha esse momento. Vamos acelerar um pouco para que o vídeo não fique muito extenso, mas lembrando que você tem a oportunidade, uma vez que é estudo, de pausar. Às vezes mesmo eu dando o estudo eu faço isso. Eu depois paro e vou assistir o meu próprio estudo e ter um momento ali e vejo várias vezes, ouço, etc. Então faz isso, isso é muito bom. Isso faz com que o conteúdo realmente seja dominado, né? O texto básico da nossa lição é Colossenses 2, 8 a 15, que diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Texto lindo, maravilhoso. Como palavra introdutória, nós temos o capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster. Aliás, é o legado que nós temos utilizado bastante na nossa igreja. Parte que diz assim: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Devemos lembrar que o sacramento, seja qual for, não tem vida própria. Sozinho, não pode transmitir milagrosa ou misticamente nenhuma bênção espiritual. Para ter valor, o sacramento tem de ser acompanhado pela exposição dos textos relevantes da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, aplicando essa mesma palavra ao coração do ouvinte, que deve recebê-la pela fé. Então, já de início, nós vimos aqui o que são os sacramentos e também como eles devem ser aplicados e recebidos, administrados, entendidos, reconhecidos. Eles não têm valor em si mesmo, eles não têm poder em si mesmo, em si mesmos, e eles devem ser recebidos pela fé, não uma fé subjetiva, né? A genuína fé cristã, que é outro tema estudado nas Escrituras. Bem, primeiro ponto, primeira lição, né? O sustento espiritual da igreja, primeiro capítulo aí, sustento espiritual da igreja. Segundo a Bíblia, a verdadeira igreja é uma só e é formada por todo o povo de Deus, desde o princípio da criação até a consumação dos séculos.
no decorrer desses anos, no Antigo e no Novo Testamentos, o povo de Deus alimentou-se dos seguintes meios de graça, cada um com o seu próprio valor no processo de edificação espiritual, e nós vamos ver esses meios de graças. Agora, sobre a verdadeira igreja, se você quiser estudar um pouquinho mais, volta aí no nosso canal e estuda, procura a lição que fala sobre a genuína igreja cristã, né? A genuína igreja cristã, que não é uma só específica, a igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, ou a igreja batista, ou metodista, ou luterana, não, nada disso. Como nós vimos aqui, ela é formada por todo o povo de Deus, desde o Éden até a consumação dos séculos, aqueles que Deus, em Jesus, decidir salvar. Bom, mas essa igreja, ela se alimentou de meios de graça. Quais foram esses meios? A palavra de Deus é um desses meios, a palavra de Deus, o principal meio. Pela palavra de Deus somos moldados e orientados segundo sua vontade. Nossa vida e nossa felicidade dependem do que recebemos dessa fonte. Portanto, uma das primeiras lições que temos de assimilar é nossa total dependência da palavra de Deus. Nós temos isso em Deuteronômios 8, 2 e 3, Salmo 119, 18 e o verso 116 também. Mateus 7, 24 a 27, João 5, 24, 14, 23 a 24. E o salmista confessou: suspiro, Senhor, por tua palavra. A tua lei é todo o meu prazer. Salmo 119, 174. Esse apego à palavra é demonstrado por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas. Sempre damos prioridades àquilo que realmente amamos. Se eu, então, amo a Deus e amo tudo que Deus diz que eu devo fazer, então eu demonstro esse amor praticando. Isso é importante observar. Convém lembrar que a eficácia divina é atribuída à palavra de Deus, segundo Timóteo 3, 16 e 17. A experiência salvadora de Timóteo foi atribuída à suficiência das Escrituras Sagradas, segundo Timóteo 3, 14 e 15. O apóstolo Pedro afirmou que pecadores são regenerados mediante a palavra de Deus, 1 Pedro 1, 23. Cristo atribuiu a ela um poder purificador. Veja o texto: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15, 3 e 17, 17. Vamos desenvolver uma santa confiança na palavra de Deus, na certeza de que Ele há de honrar aquilo que designou pela realização de sua vontade entre os homens. Então, a palavra de Deus. A segunda forma, ou segundo meio de graça que pelos quais os crentes eram alimentados é a oração. Eram e são alimentados. É a oração. E eu gosto de dizer que todos os meios, na verdade, são meios que devem ser utilizados biblicamente. Então, o alimentar-se da palavra biblicamente, segundo a própria palavra, na forma da própria palavra, no padrão da própria palavra. Isso é importante porque tem gente que acha que é só ler em casa sozinho e ela não deve estar indo para um culto disciplinadamente, ordinariamente, para ouvir a Deus através da pregação do seu servo. E justificativa não falta, né? Agora na pandemia, ou então é o pecado do pregador, ou então sei lá, uma situação que porventura esteja passando, específica, etc., um sofrimento aqui e ali. Não podemos negligenciar essa bênção, irmãos, que Deus dá à sua igreja de poder se alimentar da palavra biblicamente. E a oração? A oração também não é qualquer oração. Eu não devo deixar de orar. Eu tenho que praticar a oração todos os dias biblicamente. Não é porque eu oro que eu estou, então, fazendo a vontade de Deus. Eu só vou estar fazendo a vontade de Deus se eu estiver orando biblicamente. Mas então, a oração. Como que nós nos alimentamos da oração? A oração compreende 3 verdades bíblicas, básicas. Aquele que ora acredita na personalidade de Deus, que Ele é uma pessoa e que age com inteligência.
Segundo, aquele que ora acredita que Deus mantém contato de interesse, uma participação soberana em todas as atividades do mundo inteiro. Ele não está longe de ninguém. Conhece sua criação, entende e atende às necessidades de suas criaturas. Terceiro, aquele que ora acredita que Deus mantém um controle absoluto sobre todos os acontecimentos e, por isso, pode ordená-los de acordo com as necessidades de sua santa e perfeita vontade. 1 de João 5,14. Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Essa é a resposta à pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. Então, a oração é um outro meio. A terceira é as reuniões públicas, solenes. Essas reuniões públicas que hoje têm sido tão combatida por conta da pandemia, né? Muitos têm se utilizado da situação para justificar a sua infidelidade, a sua rebelião, a sua incredulidade, a sua quebra de votos e tantos outros pecados, a sua apostasia. Mas as reuniões públicas são ordenadas por Deus e dadas para o povo de Deus como bênçãos para alimentá-los na fé em Cristo, na genuína fé em Cristo. E ainda que todos nós sejamos imperfeitos em tudo, devemos ser fiéis na prática desses meios de graças para o nosso fortalecimento, mas acima de tudo para a glória de Deus, em obediência à sua palavra e, como eu disse, tudo biblicamente. Então, se você vai se reunir biblicamente, você vai se reunir como uma igreja genuinamente cristã, ordinária, geralmente histórica, organizada. Não tem essa de, eu sozinho sou crente em casa. Isso não funciona, não é assim, né? Então vamos ver aqui. A reunião pública do povo de Deus, a fim de prestar-lhe culto, é uma ordenança perpétua. No Antigo Testamento houve as santas convocações, reuniões públicas, e uma dessas era no dia do Senhor, quando as famílias ajuntavam-se para oferecer a Deus o devido culto. Levítico 23, 1 a 4, Salmo 22, 22, Salmo 35, 18, 116, 17 e 18, entre outros textos. No Novo Testamento, vemos a congregação semanal nas sinagogas e temos o próprio Jesus servindo de exemplo, Lucas 4,16. A igreja primitiva continuou no mesmo costume, porque é mandamento perpétuo do Senhor para o bem do povo. João 2,19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, 2, Hebreus 10, 25, entre outros também. E a confissão de fé, no seu capítulo, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 21, parágrafo 2º, diz assim: o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem deve, depois da queda, quando o homem caiu no pecado, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. Então nós já estamos sabendo aqui, por esses fundamentos, essas verdades que acabamos de ver da palavra de Deus, de que reuniões nós estamos falando e de sua importância. Em todos esses atos devemos reconhecer, irmãos, que não é Deus quem precisa. Ai de nós se negligenciarmos essas bênçãos, porque não é Deus quem precisa. Quem precisa somos nós. São santas ordenanças de Deus para o seu povo. Um outro meio é os sacramentos. Na Bíblia, encontramos apenas 2 sacramentos permanentes, a circuncisão e a Páscoa, no Antigo Testamento, e o batismo e a ceia do Senhor, no Novo Testamento. Cremos que a circuncisão e o batismo representam o mesmo sacramento porque a verdade espiritual é a mesma, a saber, purificação, uma obra espiritual no coração humano. Da mesma forma, a Páscoa e a ceia do Senhor representam o mesmo sacramento, porque a verdade espiritual é a mesma, isto é, comemoração quando as providências de Deus na condução do povo pelo deserto são lembradas.
pelos sacramentos, somos levados a contemplar novamente os princípios de nossa experiência espiritual. Então, esses são quanto? 4, né? A palavra de Deus, oração, reuniões públicas e os sacramentos. São formas de Deus nos alimentar. Segundo, a unidade entre circuncisão e batismo. Qual é a unidade, então, já que nós vimos aqui que é o mesmo sacramento? Circuncisão e batismo é o mesmo sacramento. Os símbolos que são diferentes, mas o sacramento é o mesmo. E nunca teve um intervalo para a aplicação ou a instituição do outro símbolo. Nunca teve um intervalo no sacramento. A Igreja, de forma ininterrupta, aplicou o mesmo sacramento, ainda que mudando, fazendo a transição na mudança do símbolo. Então vamos ver aqui essa unidade. Reconhecemos que o ritual da circuncisão e do batismo são diferentes, contudo, afirmamos que essas ordenanças são iguais porque o seu conteúdo espiritual é o mesmo. O apóstolo Paulo reconheceu esse fato quando usou circuncisão e batismo como sinônimos. Em 1 Coríntios 10, 2, ele diz que os israelitas foram batizados. Na realidade, foram circuncidados de acordo com a lei de Moisés. Em Colossenses 2:11, Paulo diz que os crentes foram circuncidados. Na verdade, foram batizados de acordo com as normas estabelecidas por Jesus Cristo. Por que o apóstolo teve essa liberdade de expressão? O valor do sacramento não está em sua forma de administração, seja qual for o tipo, mas em seu conteúdo espiritual. O grande desejo do apóstolo foi elevar os olhos da igreja para enxergar além do ritual, para contemplar as verdades espirituais que são representadas nas respectivas ordenanças, cada um no seu tempo. Isso não significa que o fato dele querer elevar, ele estava desconsiderando e ensinando que então não era para ser observado os símbolos, não é isso. A ideia é que ele observava os símbolos rigorosamente, porque são santas ordenanças, porém, elevando o entendimento da igreja para a realidade de que o valor não estava no símbolo, mas naquilo que ele representa. A hora da ceia, por exemplo, não é que o pão é o corpo de Cristo, ele representa o corpo. Não é que o cálice é o sangue, nem se transforma, ele representa. E Cristo está espiritualmente ali. Alguém outro dia me perguntou, pastor, por que nós devemos observar esses símbolos se eles não salvam? É uma pergunta interessante. Mas, na verdade, nós não vivemos só de coisa que salva, né? Nós fazemos por outras razões. E Deus manda fazer, não porque o símbolo salve, mas porque ele representa a salvação, porque ele representa as bênçãos espirituais em Cristo, porque Deus mandou. E porque a obediência ao mandamento de Deus evidencia que essa salvação alcançou aquele coração, entre outras razões, né? Então eu não faço porque o símbolo, eu não deixo de fazer as coisas porque não salva, né? Eu, aliás, vivo cheio de observando tantas ordens e regras por exemplo, de vestes, e andar bem vestido não me salva, andar bem vestido, mas eu nem por isso deixo de observar tantas regras da vida em sociedade, mesmo que elas não salvem, estudar, trabalhar, etc., né? Que também não salva. Então, devemos observar o que a palavra de Deus diz como razão. Terceiro, a verdade espiritual do batismo. Pergunta-se, qual é a verdade espiritual da circuncisão ou batismo? Ela consiste na purificação, separação do pecado e união espiritual com o Salvador. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas foram exortadas a circuncidar o coração, deixar o pecado e entrar numa santa comunhão com o Salvador. Deuteronômio 10:16, Jeremias 4:4. O homem é responsável, porém, a verdadeira circuncisão é obra da graça de Deus. Deuteronômio 30, verso 6. Semelhantemente, no Novo Testamento, as pessoas são exortadas a buscar o verdadeiro batismo, deixar o pecado e entrar numa santa comunhão com o Senhor. Marcos 1:8, Atos 2:38, Gálatas 3:27, Colossenses 2:12. Mais uma vez, é importante observar que o verdadeiro batismo é obra da graça de Deus, realizada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Às vezes, esse verdadeiro batismo é chamado de batismo com o Espírito Santo, isto é,
a regeneração pelo poder do Espírito Santo, por meio da qual fomos feitos filhos de Deus. João 11 a 13, 3, 7 a 8, Romanos 6, 4, Tito 3, 4 a 7. Eu não estou lendo esses textos e estou citando para que você possa pausar o vídeo e voltar em cada ponto que seja necessário, uma vez que eu não conheço aqui qual é o nível de entendimento de todos que estão acompanhando. Então, é apenas a citação. Seguindo aqui, ou se desejarmos a linguagem do Antigo Testamento, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 36. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 a 27. Como o Novo Testamento revela, essa água pura e eficaz é o sangue de Jesus Cristo, 1 de João 1,7. Tanto na circuncisão quanto no batismo, a verdade é a mesma. Em ambos há uma obra espiritual e um coração transformado pelo poder do Espírito Santo numa verdadeira regeneração. E o quarto, a mudança na forma de administração. Como ocorreu essa mudança, né? Que mudança foi essa? Cremos que há uma só aliança da graça pela qual pecadores são salvos. Existem dois modos diferentes de administrar essa única aliança, conhecidos como o Antigo e o Novo Testamento. Visto que a aliança é uma só, os selos dela devem ser essencialmente os mesmos. No Antigo Testamento, os selos apontaram para o futuro, enquanto no Novo Testamento são comemorativos. Antes de Cristo, eles significaram uma graça a ser revelada, mas no presente revelam essa graça. No início, esses selos foram físicos e dramáticos. No presente, são suaves e espirituais. Assim, o batismo assumiu o lugar da circuncisão como ritual de iniciação. Ambos simbolizam a necessidade de uma regeneração espiritual. Os textos, Deuteronômio 10, 16, 30, verso 6. João 1, versos 12 e 13. João 3, versos 5 a 8. A circuncisão foi o batismo judaico. O batismo é a circuncisão cristã. Isso aqui é bem legal. E é isso mesmo. Gálatas 3, 27 e 29 e Colossenses 2, 10 a 12. Confira esses textos que são importantíssimos. A ceia do Senhor foi instituída no contexto da celebração da Páscoa. Cristo tomou os antigos pão e cálice e lhes deu uma nova consagração e um novo sentido. Mateus 26, versos 26 a 29. Pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7. Então, como conclusão, nós temos o batismo e a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus e sua prática, ordenada aos seus discípulos. Por isso, os crentes devem valorizá-los e honrá-los. A sua observância nos edifica e nos liga ao povo de Deus de todos os tempos. Por eles, a nossa fé é fortalecida, mas também proclamada. Assim, jamais se tornarão práticas vazias, nem tampouco supersticiosas, mas atos vivos e sinceros de culto a Deus. Atos vivos e sinceros. Como aplicação, nós temos a seguinte orientação: a combinação da palavra de Deus com a oração e o culto público dão maior sentido aos sacramentos. Quando a ceia do Senhor ou o batismo tem pouco sentido, o problema não está nos sacramentos, mas na falta do devido preparo por meio das Escrituras, oração e culto prestado a Deus. Quando participamos da ceia do Senhor, nos preparamos para participar dignamente desse sacramento. Quando testemunhamos um batismo na igreja, somos estimulados a discernir espiritualmente o ato e o que foi feito em nós. Nós realmente valorizamos esses meios pelos quais
Deus abençoa o seu povo, a sua igreja, nós possamos refletir, amadurecer o entendimento a respeito aí do batismo e da ceia do Senhor, crescendo espiritualmente, crescendo na fé, crescendo no compromisso, crescendo no corpo de Deus, que é a sua igreja, espalhada na terra, representada pelas igrejas fiéis, pelos membros das igrejas fiéis. As igrejas somos, a verdadeira igreja é o verdadeiro crente, né? É o corpo de verdadeiros crentes de todos os tempos e representado visivelmente pelas igrejas biblicamente fiéis. Então, nós temos mantido esse compromisso, temos zelado por esses meios de graça, temos nos fortalecido, temos nos santificado, porque apostasia, desânimo, pecados, distanciamento de Deus tem a ver com a falta de zelo com esses meios de graça. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós e nos faça ter consciência do valor desses meios, da nossa necessidade deles e nos faça buscar, zelar por todos os meios, num compromisso diário e num relacionamento diário e vivo com o Senhor. E dominicalmente estarmos nas nossas reuniões públicas como igreja também, orando, nos preparando para o culto público, atentos a cultuar a Deus realmente, verdadeiramente, adorá-lo, servi-lo, ouvindo a sua voz, orando a Ele, cantando como um povo reunidos e crescendo na graça, na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um momento agora de oração, reserve esse momento, ore ao Senhor. Eu vou ter o meu aqui agora, encerrando a gravação. Você faça isso, você que não é crente e que tem interesse de continuar conhecendo a genuína fé cristã, quiser a nossa ajuda, nos procure, compartilhe conosco aí uma mensagem no chat ou então no nosso WhatsApp, DDD 11 94756 8080, teremos o prazer de atender você. Boa noite a todos, Deus os abençoe. Um abraço.